Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é com foco para quem tem aí os primeiros passos em venda e é bem para leigo mesmo, para entender aqui o que engloba esse contexto aqui de vendas, que é desafiante para quem não tem a habilidade desenvolvida e é vamos dizer assim, um primeiro degrau, né? O que que eu tenho que entender o contexto para que eu possa começar a sair para vender mais? E você fala, se você se perguntar, tá, por que que você vai falar sobre esse assunto? Porque todo empreendedor tem que aprender a vender. Então a gente às vezes não tem quem faça isso, às vezes você não tem um departamento comercial, você às vezes não tem nem como investir num treinamento para isso, mas hoje na internet você encontra diversos canais que dá diversas dicas, né? E aí na pior da situação você pode aprender com o que é dito já gratuitamente e você vai lapidando o seu mover nisso até que você possa ou ampliar essa sua habilidade ou começar a terceirizar. Hoje é possível terceirizar departamento comercial e até que você tenha seu próprio comercial internamente, né? Então eu dei o título aqui de Vendas para Iniciante, ok? Bom, aqui na Borelli Academy a gente tem um software de gestão empresarial que é o Market Hunt. Ele ajuda você a dar estrutura para sua empresa enquanto você está pequeno. Então serve para quem está MEI, para quem está ME, para quem está EPP. E são muitas vezes empreendedores que são especialistas no que fazem, mas eles não têm uma visão generalista do todo do business, tá? E vender faz parte de qualquer business. Então, a venda, ela é aquela conversão, né? É onde você faz a conversão ali da oferta que você está fazendo. Então, existem vários pontos que podem ser melhorados até que você fique cada vez melhor na conversão. Então, vários pontos influenciam nisso. Então, vou passar aqui um pouquinho desse contexto, tá? Eu sempre deixo nesses vídeos, quando eu vou falar de gestão, o corpo humano, porque é como se fosse o seu negócio. O seu negócio, ele tem partes, né? E essas partes precisam se conversar. Então, a venda, ela está muito mais atrelada ao movimento que esse corpo vai fazer, porém, existem partes dentro desse corpo que precisam ser medidos. Ou seja, cada vez que você mede esse movimento, num próximo movimento, você fica muito mais eficiente, você vai performando, né? Por isso que ter dados é importante. Medir, né, o processo ajuda você ampliando e configurando sua performance. Então, venda é ação e lapidação, né? Então, assim, você pode sair agora e tentar fazer esse movimento, ou você pode cada vez mais ir lapidando e fazendo esse movimento, você vai vendo que a performance vai aumentando e, consequentemente, resultado. Eu coloquei aqui algumas separações. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que a venda ela começa dentro de casa. Então, se você nunca vendeu do zero, você fala assim, meu, eu vou começar a ofertar agora, você vai ter que ir para fora, tá? Porque você não tem nada dentro. Então, assim, ó, vou ter que ir. E para onde que eu vou aqui? Você vai, pelo menos, né, o mais indicado é ir para grupos de network, para você se apresentar, para você começar a ser visto, né? Então, o ideal é sempre ir para grupos de network. Existem grupos gratuitos, mas muitas vezes são grupos pagos, porque esses grupos eles são business também, mas sempre busque eventos onde gere ali uma conexão com outras pessoas. Então é importante entender que se vai do zero, você tem que ir com uma ferramenta, pelo menos um cartão de visitas, com o seu nome, seu telefone e o seu core business, que seria o que você vende como um todo, né? Então, quando você vai para fora, pelo menos esteja munido aí de cartão de visita para fazer essa troca. E sempre pegue cartão de visita e entregue seu cartão de visitas, tá? Então, a partir do momento que você começa a colher esses dados, esses cartões de pessoas, você já está aqui olhando para dentro, né? Então, assim, se eu nunca vendi, eu parto daqui de fora pelo menos para network ou reuniões de network, você precisa ser visto e você precisa se conectar com pessoas, né? Ah, mas e no digital? Olha, se o seu produto ele é físico ou o seu serviço ele é não necessariamente físico, mas você oferta online, quanto mais fora da internet você se ajusta, quando você for mais para o digital, você já está mais calibrado, porque no digital tudo amplia. Então,
eu considero fora da internet a área de treino para depois você ampliar um pouco mais aí sua performance, tá? Mas poderia ser feito, por exemplo, abordagem no LinkedIn ou abordagem no Instagram. Você manda mensagem para a pessoa, oferta alguma coisa. Então você vai percebendo que esse movimento, quando você faz para o mercado, você está buscando ser visto para ser lembrado e aí depois ser escolhido. Então é um processo, não é algo pontual, tá? Mas a partir do momento que você começa a ter contatos, marketing sempre começa dentro de casa. Qual que é a diferença de venda e marketing? O marketing, o ING, né? Ele é verbo. Então, quando você vai para o mercado, você está em movimento nesse mercado. Então, cada vez que você sai para o mercado, você está gerando oportunidades. Então, você está fazendo movimentos que quanto mais você entender de marketing, melhor vai ser o seu movimento. Mas, naturalmente, quando esse movimento acontece, uma coisa é certa, contatos você começa a fazer. Né? E é aonde começa a entrar mesmo a questão da venda. Então, a venda ela é a conversão, né? Ou seja, quando a pessoa fala, olha, sim, bora lá, tá? Então, para vender, você começa dentro de casa. Primeira coisa que você tem para vender, seu capital intelectual. Então, independente do produto ou serviço que você vende, você tem que conhecer sobre aquilo que você vende. E isso só cabe a você. Então, o seu capital intelectual, muitas vezes, ele é comprado independente do que você tem e, às vezes, até do que você é. Por isso que é importante reconhecer que se você tem algo a ofertar para o mercado, entenda bem sobre aquilo, porque muitas vezes você não vai estar num contexto melhor para venda, mas o fato de você explicar, de você falar sobre aquilo que você resolve, muitas vezes mesmo estando sem cartão. Tá? Muitas vezes você pode vender aqui, e é onde muitas vezes a pessoa fala, me passa seu telefone, ou então me liga, alguma coisa do tipo. Então, o capital intelectual é o que você tem, independente de qualquer outra coisa, tá? Segundo ponto que você precisa entender, necessidades humanas que você resolve. Por quê? Toda solução, na verdade, empresas existem porque pessoas existem, né? Toda solução, ela sana ou uma dor, ou uma necessidade, ou um desejo. Entender a hierarquia das necessidades humanas, você pode pesquisar aí sobre a pirâmide de Maslow, faz com que você enxergue onde exatamente entra e onde outros pontos que você não estava vendo que você também sana. Aí você fala, mas por que eu tenho que entender disso? Meu cliente está preocupado com isso? Não, ele nem sabe. E é exatamente por isso que você tem que saber. Porque você pode falar de pontos que ele não estava nem entendendo. Você aumenta o seu capital intelectual e, consequentemente, seu repertório. Então, é de responsabilidade do dono do negócio entender sobre isso. Né? O cliente, ele vive a vida dele, você que vai abordá-lo para falar assim, olha, sabe aquela dor lá? Eu resolvo, então mesmo que eu não resolva, eu conheço alguém que resolve, né? Terceiro ponto aqui, montar uma apresentação do seu trabalho. E é bem sucinto. Logotipo. Não tem logotipo. Ok, coloca lá o nome da empresa, quem é você, o que você faz, o que você já fez, se não tiver o que você fez, e a descrição das suas soluções, o seu contato no final e faz um PDFão lá para enviar, às vezes, para as pessoas na hora que você conversa, falar, vou mandar a apresentação da minha empresa, tá? Isso aqui é muito importante. E isso daqui é uma das ferramentas que você mais vai lapidando. Por quê? Muitas vezes você usa ela mesma para prospecção. No meu caso, eu tenho duas apresentações, uma institucional, que eu mando muitas vezes depois que eu converso com a pessoa, e a outra é para apresentação na prospecção, porque daí eu já coloco alguns dados estatísticos, como eu vou apresentar, eu vou explicar. Então, a apresentação é muito importante para prospecção aí. O que é prospecção? É a ida, é quando você chama a pessoa para conversar e explicar melhor o seu trabalho. Então, entenda o seguinte, quando você vai participar de algumas reuniões de network, por exemplo, você vai ser conhecido, primeiramente. Você não sai para vender, você sai para criar relacionamentos, e aí quando você começa a fazer algumas perguntas, por isso que entender bem as dores que você sana, porque às vezes numa conversa você percebe que aquela pessoa tem uma dor que você pode resolver. Então você aproveita muitas vezes esse encontro até para falar um pouco do seu trabalho, já pegando a linha do que a pessoa tem como dor, vamos colocar assim.
Só que a prospecção é quando você chama essa pessoa para conversar um pouco mais, onde você vai entender melhor o cenário dela e você vai expor o cenário que você resolve. E depois dessas reuniões, normalmente se envia uma apresentação só para condensar um pouco mais, a pessoa ter mais familiaridade ali daquilo que você resolve e da sua empresa. Então, quanto mais você está alinhado nesses pontos, melhor você chega no network. Uma vez que você vende, né, você vai ter aqui uma cartela de cliente, que é onde você começa a enxergar que qual cliente que não compra mais. Então, conforme você vai criando uma cartela aqui de clientes, e esses clientes eles adquirem e depois você entrega, você pode aproveitar clientes que já compraram para ofertar outras soluções. É muito comum alguns negócios, principalmente os pequenos, eles têm serviços pontuais, mas muitas vezes eles não criam uma escala e uma escada de soluções, ou seja, existe um produto de entrada, depois o ideal seria o cliente adquirir uma outra solução para complementar. Então, se você analisar o seu trabalho, muitas vezes você pode ter soluções de novo para o mesmo cliente, mas por você não medir isso, às vezes você não oferta, então você fica buscando fora, quando você poderia explorar um pouco mais ali a sua cartela de cliente que você já vai montando. E então é muito comum a gente ter muito mais lead. O que é um lead? O lead é um potencial cliente. Normalmente o lead, ele pergunta sobre, ele até tem aquela necessidade, mas ele não converteu ainda, ele não fez a compra. Então, são possibilidades de negócio que, dentro de um processo, ele fica parado ali, eu chamo de aquário, onde eles ficam parados até que ele tenha mais informação, então ele tem muita objeção. Só que, no meu ponto de vista, você sempre deve focar no máximo em encontrar clientes direto, né? Então, como que eu posso enxergar ou fazer aquela pessoa ser meu cliente direto? Melhorando esses pontos aqui, melhorando seu capital intelectual, a necessidade, ter clareza da necessidade que você resolve, ter uma apresentação que mostre, né? E se conectar com as pessoas, tá? Então, quando a pessoa tem mais clareza da sua proposta, normalmente ela pula essa fase do lead e ela já pergunta, viu, quanto que custa? Então, normalmente o lead ele não pergunta nem preço, ele até demonstra, mas ele tem como uma barreira, inclusive, saber quanto custa. Então, ele demonstra algum interesse, mas ele não chega muito próximo disso. E se ele perguntar, em alguns casos, ainda assim ele não avança, porque ele estava atrás de preço, mas ele não entendeu a proposta, né? Então, normalmente, quando a pessoa entende a proposta aqui, ela pergunta, tá, e quanto que custa? Qual que é o investimento para ser feito neste trabalho, né? Então, aí, lógico, você tem que fazer a gestão de tudo isso. Então, dentro de casa tem muita coisa a ser feito antes de você ficar saindo para fora. Então, muita gente peca na gestão dentro de casa. Por isso que gestão empresarial é uma gestão dentro de casa, para que você possa ir para fora com mais estratégia. E fora de casa, todos os itens anteriores precisam estar ok, mas daí já começa a gestão empresarial 100%, para você enxergar pontos cegos que às vezes você não está enxergando, a própria gestão de marketing, aí já entra num nível do capital erótico, então aqui você tem o seu capital intelectual. Quanto mais fora você vai, mais capital erótico você precisa ter. Nossa, o que você está falando? Existe um livro, inclusive, que fala sobre isso, tá? Com esse mesmo título. Porque as pessoas compram também o que elas veem. Então, muitas vezes você não tem um capital, principalmente quem está no começo, ou de repente tem algum contexto que impede da pessoa investir nisso, você não tem a questão da roupa, de instrumento, carro, ou até casa. Então, assim, quanto mais fora você vai buscar cliente, mais isso aqui é colocado em cash. Então, se você está começando, você consegue vender muito usando esses pontos dentro de casa, mas vai chegar um momento que quanto mais fora, mais apresentável você tem que estar. Então, você por si só torna-se, tem que ser equivalente ao produto que você vende, né? Então, principalmente quando você é chamado, por exemplo, a palestras. Então, se espera, né, um palestrante, a gente compra com os olhos, a gente come com os olhos, né? Então, quanto mais fora, mais isso aqui é colocado em cash. E não só esse capital erótico, mas o capital social.
Porque conforme você vai aumentando o seu network e você vai aumentando o nível do seu network, né? Porque o network por si só ele tem níveis, você acaba aumentando o seu capital social e contatos muitas vezes vale muito, mesmo que você não esteja vendendo diretamente para eles de alguma forma, né? Você cria uma rede, né? Até que seu capital financeiro começa a aumentar. Só que dentro de casa, ainda assim, esses pontos que eu coloquei externo, eles precisam acontecer. E isso tem a ver com a gestão empresarial. Então, por exemplo, é muito comum mesmo, a pessoa falar, eu preciso vender mais, mas ela não sabe quanto. Porque ela não tem nenhuma meta de faturamento no ano e, consequentemente, ela não sabe o ponto de equilíbrio dela, muitas vezes. Então, o que é um ponto de equilíbrio? É a soma do seu custo fixo pessoal e do seu custo fixo empresarial. O número que aparece aqui, todo o dinheiro que entra, o valor que, um exemplo, vamos imaginar que você tem aqui R$ 1.000 de ponto de equilíbrio. Você faturou R$ 1.000, você vai pagar sua conta. Agora, se você faturou 1.500, neste exemplo aqui, 1.000 paga a conta, 500 fica como lucro. Então você tem que saber a partir de qual valor você começa a ter lucro no seu business. Então precisa o quê? Da gestão financeira. Então muita gente quer sair vendendo sem ter essa base e sem fazer gestão. Então, muitas vezes você está com um custo fixo, às vezes muito alto, aí você tem que diminuir eles, e aí existe um movimento que chama downsize, onde você diminui seu custo fixo ao máximo, para que você comece a ter lá uma margem de lucro, e aí começar a criar movimentos de ir para fora para ter mais clientes, né? Então, e a gestão no tempo também é uma outra habilidade importante, ou seja, a venda por si só, não é só sair na louca aí no mercado, né? Se você realmente quiser fazer algo estruturado, você tem que primeiro olhar dentro de casa, fazer coisas aqui internamente que já tende a dar resultado, mas o maior esquema aqui é o network, porque você precisa servir, você precisa conversar com pessoas, você precisa validar seu pitch, você precisa validar. Pitch de venda seria o como você fala do seu negócio, você precisa validar a sua apresentação, entre outras coisas. Então é aqui o seu treino, treino, treino. Quanto mais fora você vai, e aqui a gente pode considerar até que é o online, né? O online já seria bastante aqui a parte de fora mesmo em si. Então aqui é offline e aqui é muito mais online, né? Então dentro de casa tem muita lição de casa, para que quando você comece fora, você se estruture para continuar seguindo. Só que essas coisas aqui é básico, essas coisas aqui como habilidade da gestão financeira e do tempo, tem que ser desenvolvida dentro de casa e isso tem a ver com a habilidade do dono, né? Então tem coisas que são estruturais, tem coisas que são comportamentais e tem coisas que são habilidades, aí envolve mindset, comportamento, entre outros. Vender é desafiante por si só, então quanto mais cedo você aprende a fazer da melhor forma, aí todas as dicas que você vai tendo aí, de aulas que tem no YouTube, de palestras que você participa, você vai lapidando. Então, ter uma base ajuda você a ir ajustando as partes para começar a avançar. Enfim, espero que esse vídeo possa ter te dado uma luz aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Compartilha com alguém que esteja precisando e se você quiser conhecer o Market Hunt, em algum lugar aqui dessa página tem nosso contato, fala com a gente e a gente apresenta, tá bom? Tchau, tchau.